Mais um Cast Doctor para você. E hoje vamos falar da ansiedade, da infância ao adulto, com duas psicólogas, a Pamela e a Laura. Sejam bem-vindas, meninas, ao podcast, que é o Cast Doctor do Fala Doctor. E vamos falar então sobre ansiedade? Alguém está ansioso hoje? Sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite, Douglas. Eu acho que todos, né, Pamela, a questão da ansiedade, a gente acaba por trazer no consultório, nos atendimentos e até mesmo nas falas, assim, entre amigas em comum, no círculo social mesmo. O que a ansiedade vai respingar ou não? Será que é o mal do século, que é o que todo mundo fala, né? E a que ponto a ansiedade consegue trazer algum benefício, se é que existe benefício nela ou não, né? Desde a vida aí dos pitoquinhos, da infância, até a adultez e o decorrer. Pamela, o que tem visto no dia a dia? Com certeza. Então, também quero te agradecer o convite. É muito bom dividir esse espaço, né, com a Ana Laura aqui. Como eu trabalho mais com crianças e adolescentes, né, meu público, embora tenha uma porcentagem de adultos que eu também atenda, eu acabo vendo muitas crianças e muitos adolescentes com esse diagnóstico, né? Ou, né, com sintomas de ansiedade um pouco mais elevados. Então, acaba sendo muito comum. E existe essa preocupação, né, que a Ana Laura pontuou, que é super importante a gente entender até onde essa ansiedade é saudável, de alguma forma vai estar me protegendo e até onde essa ansiedade vai estar ultrapassando os limites. Fala mais um pouquinho sobre isso. Por exemplo, né, assim como qualquer outro sentimento, a nossa ansiedade, ela também tem um significado, tem um sentido. Se eu fico um pouquinho ansioso ou ansiosa para uma prova amanhã, isso já me facilita no sentido, não, olha, preciso estudar. Mas isso também pode ultrapassar os limites, né? Uhum. E aí eu ficar extremamente ansioso ou ansiosa e não conseguir estudar para a prova que eu tenho amanhã. Ou no momento que eu estou fazendo a prova também, eu posso, por exemplo, esquecer o conteúdo que eu estudei, eu posso ter uma grande dificuldade em realizar aquela prova. Não porque eu não estudei, mas é esse sentimento de que de alguma forma está me atrapalhando. Muito bem. E aí? Vamos falar mais sobre o que acontece no teu consultório? Então, Douglas, eu trabalho de maneira remota, né? Uhum. Fazem 10 anos que eu atuo e a questão remota cola muito com a ansiedade, assim, né? Porque quando existiu a questão da pandemia, foi pontuado e avaliado que os psicólogos poderiam atender dessa maneira, né? E aí a gente transformou o quesito da ansiedade numa certa adaptação. Então, se a gente vai pensar na ansiedade a nível saudável, se é que existe ou não, a gente pode até pensar nisso na maneira online, né, Pamela? Por exemplo, existem pessoas que queriam ter atendimento presencial, mas a ansiedade impossibilitava de ir até o consultório. Então, hoje, dentro do seu carro, dentro da sua casa, você consegue fazer o atendimento. Mas o imediatismo cola muito, é um casal que não pede divórcio, assim eu costumo dizer, da ansiedade. Então, medir a nossa vida com a régua dos outros, né? A vida instagramável. Hoje, se a gente vê o Instagram de uma pessoa, possivelmente algum grau de ansiedade isso vai disseminar, porque o meu corpo não é igual, eu não estou no mesmo nível de estudo, o meu trabalho, eu não sou tão influencer quanto os outros. Aí a gente pegando algo mais do cunho social. Mas hoje no consultório a demanda maior da ansiedade é maternidade, então eu preciso dar conta, filhos, casa, trabalho, né? E aí a gente fica um pouco para trás, a questão maternal mulher, mas independente de gênero e sexo, assim, a questão da rotina mesmo, né? O porquê que 24 horas, um dia só tem 24 horas, é a fala que eu mais escuto, assim. E aí eu sempre, né, transfiro para o paciente falando, tá, mas se tivesse um pouco mais, o que tu iria fazer? Tu iria ter algum lazer ou um hobby? Não, eu iria trabalhar. Então, essa questão do imediatismo com a ansiedade, a gente vê uma era muito medicamentosa. Hoje também, os médicos que a gente trabalha, a gente vai tendo, né, Pamela, uma abertura maior de aresta para a questão da terapia, a avaliação e aí pós uma possível adequação medicamentosa. Mas a gente precisa muito pensar na questão de outras arestas para a ansiedade. Então, yoga, meditação, exercícios físicos, a alimentação tem muita influência, mas a ansiedade e o imediatismo da rotina é o foco principal dos atendimentos atuais. Bom, eu vou colocar uma situação aqui para vocês, né, falar a respeito, que é
O filho presenciando a discussão, a briga de pais, em relação à sua ansiedade. Pode causar, sim, ansiedade. É uma situação assim. Não só ansiedade, a gente também pode abrir para um leque de dificuldades que a criança pode acabar sentindo e passando ali naquele momento. Né? Mas a forma como que o casal se relaciona, né, também reflete muito e em vários contextos da criança, né? Vamos pensar no contexto das relações, no contexto, né, escolar, no desenvolvimento escolar, acadêmico dessa criança. Eu sempre trabalho um pouquinho assim, acho que a Pamela tem muito mais potencial da questão da infância, que é o público dela, mas como o nosso trabalho é muito unido, no quesito de que muitas vezes a gente vê hoje relacionamentos falidos, prestes à frustração aí, por conta de espelhamento dos relacionamentos dos pais, né? Então, eu sempre brinco que quando a gente atende a criança ela é muito pura. Então, muitas vezes a gente recebe os pais para atendimento e eles omitem várias questões. E aí a criança chega e diz, titia, não é bem assim. Então, a gente pensa que, né, é pequenininho, pequenininha, mas a gente tem a memória nossa auditiva, né, que a gente só pensa na questão visual, é muito forte. Então, o espelhamento do teu relacionamento, provavelmente, não que seja um padrão, mas é o que aquela criança ou aquele pré-adolescente vai entender como, ok, talvez isso seja amor. E aí pode ser um amor deturbado, né? Com discussões, com agressões físicas, psicológicas, enfim. Exatamente. E isso acaba perturbando a vida da criança, né? Não só na escola, mas como também na parte social dela e muito mais. A ansiedade hoje pela situação, né, do imediatismo, já falaste, mas também a ansiedade de estar vendo muitas situações dentro das redes sociais. Parece que a televisão hoje ela ficou em segundo plano. Hoje as pessoas estão muito mais usando Instagram. O Facebook até já está, né? Assim, mas os jovens, principalmente os jovens, mais o Instagram e o TikTok. E o TikTok tem aquela situação do passa vídeo, passa vídeo, passa vídeo. E às vezes tem algo perturbador ali que acontece. E aí? E essa ansiedade? Porque, como a Ana Laura pontuou, né? Nós vemos o Instagram e a nossa primeira coisa que passa na nossa cabeça é a vida do outro como uma vida perfeita, como uma vida, assim, maravilhosa. Só que nós não postamos as coisas que não são positivas. Nós não postamos as coisas que, de alguma forma, acontecem no nosso dia a dia e nos abalam, né? Emocionalmente. E isso que tu falaste é bem importante, porque nós também temos crianças e adolescentes que estão expostos, né? Podem estar expostos às redes, estão expostos às telas, que é uma preocupação bem significativa. Então, o que também está sendo transmitido, o que está sendo passado para essas crianças, num sentido também de cuidado com elas? Exatamente, isso. E aí esse cuidado vem dos pais, né? E os pais têm que ficar mais responsáveis sobre isso. Porque imagina uma criança que já não dorme, e que tem. Tem crianças que elas são noturnas, pela situação até mesmo da própria criança. Então, se ela começa a ter mais essa situação de experiência dentro das redes sociais e os pais deixarem, uma criança dessas vai levar a algum problema. Né? Daqui a pouquinho está acontecendo algo com ela que vai ser muito pior até mesmo que uma ansiedade. Né? E aí podemos chegar em quais? Né? E a gente percebe também o quanto a escola, né, a atuação dos pais vinculados à escola, assim, pode auxiliar no sentido de, muitas vezes a escola tenta ainda trazer, a gente percebe jogos infantis, o bom e velho quebra-cabeça, dominó, mas a gente vê que em casa, e até mesmo pelo imediatismo, a mãe precisa chegar, né, do trabalho, o pai faz comida, dá o celular para se entreter. E aí, nisso, se perde um pouco, talvez, daquela infância, né, Pamela? Assim, a gente percebe que hoje é tudo muito manual. Eu brinco que alguns pacientes, a questão de ir passando os vídeos, assim, então, passar um livro, uma folha de livro para eles é muito mais complicado. Então, eles falam, mas eles relatam. Não, tia Ana, eu acho que é muito mais fácil assim. Eu não tenho uma tela, quando eu levo alguma coisa para o consultório, assim, algum mecanismo, né, um pouco mais manual mesmo. Mas é importante esse vínculo nosso como um todo, assim, e quando adulto, pensar também no vínculo do trabalho, né? O que tal ambiente me causa, assim, ficar onde te cabe, né? Pensar um pouco nisso, assim, às vezes as pessoas se encolhem
para ficar em situações que a ansiedade ela vem muito alta. Então, se encolhe para entrar em relacionamentos ali que são beirados à frustração no sentido de é muito pequeno esse espaço para mim, eu não posso ser quem eu sou. Fica no trabalho com um gestor, liderança abusiva, tóxica, e ali vai se encaixando. E à medida que a gente vai se encolhendo, o corpo começa a psicossomatizar. Então, ele transborda, como se fosse um copo. E aí, nisso, a ansiedade toma conta. Extravasa, né? Troca de colégio. Troca de colégio implica em ansiedades, né? Porque tem uma expectativa. Assim, tem muitos pais, por exemplo, funcionários públicos, né? Pessoas militares, né? Ou outros que estão sempre mudando de lugar. E a criança está ali. Então, a criança ela está no ensino fundamental, dali a pouquinho, 2 anos, trocou para uma outra escola, com uma cultura diferente. Ou, às vezes, ela está trocando uma escola por uma situação que é com mais dificuldade. E aí? Nesse sentido. Eu sempre falo, Douglas, que o novo sempre causa um pouquinho de ansiedade, né? Tudo que é de alguma forma nova que na nossa vida nos traz algumas inseguranças. E às vezes essas inseguranças nos levam a ficar um pouco mais ansiosos, né? Sim. E às vezes pode ser muito comum na vida da criança, como tu bem pontuou, né? Uma mudança de escola, uma mudança de cidade, né? E isso traz alguns impactos significativos. E aí a importância dos pais também estarem atentos. Boa parte dos pais que me procuram hoje para atendimento psicológico, dentre, né, as queixas que eles têm, também trazem ansiedade. A própria ansiedade da separação, se formos pensar um pouco, né? Os pais que estão... a criança está entrando, né, nesse processo escolar e aí surgem sintomas bem importantes de uma ansiedade de separação. Dessa criança que não quer se separar ali, por exemplo, da sua mãe, e aí ela apresenta sintomas físicos, né? Ou então não consegue ficar no próprio contexto escolar, ou acaba, né, ficando no contexto escolar, mas chorando, né, ou solicitando a mãe aos professores o tempo todo. Tudo isso a gente precisa, de alguma forma, olhar. Então, os pais e os professores também, né, a equipe escolar, eles são muito importantes nesse sentido. Porque, no meu caso específico, né, eu converso com os pais nesse primeiro momento, mas eu também vou à escola para ter uma intenção, para ter uma compreensão do que está acontecendo no contexto escolar, de como essa criança vem se sentindo na percepção do professor, né, na percepção da escola em si. Muito bem. Vamos adultos? Vamos colocar alguns episódios dos adultos que mais acontece dentro da tua experiência, né? Adultos, briga de casais, como tu já falou, né? Ou perda de um ente querido, ou às vezes dívidas, né? Que acontece muito. Nós estamos num momento agora muito crítico, né? O Rio Grande do Sul, né? Foi abalado uma situação muito, né, desfavorável, vamos dizer assim, e que isso traz transtornos onde pessoas perderam tudo, né? Então imagina a mente dessa pessoa, o que não passa por ela. É muito interessante a gente falar sobre essa questão que a gente enfrentou, né? Enfrenta ainda. Estamos enfrentando. Da tragédia, né? Porque foi um luto coletivo, né? Exato. Uma tragédia coletiva. Exato. E por atender remotamente, alguns pacientes que não são daqui, que são de São Paulo, de outros estados, eles apresentaram crises de ansiedade vendo a nossa situação. Vendo os vídeos do Instagram, né? Principalmente, Isso. resgate de pessoas, né? De seres humanos, de cães, de animais. Então, eu acho que essa questão, todo o luto coletivo, toda a tragédia coletiva em si, a pandemia também. Eu digo que a pandemia, eu trabalhei no tempo da pandemia na UTI Covid. E aí, foi um estágio, que eu brinco assim, um dos mais potentes, mas mais tristes também que a gente enfrentou. E desde a pandemia, na questão da adultez, eu percebo um aumento da ansiedade, assim, vinculado a gente aprendeu a pandemia forçadamente a gostar da própria companhia, né? Pela questão do isolamento. E isso, por um lado, foi positivo. Algumas pessoas entenderam que, ok, talvez aquele relacionamento não é o melhor, eu consigo seguir sozinha, talvez eu não preciso buscar tanto a aprovação dos outros. Mas, por outro lado, as pessoas se isolaram muito. E algumas permaneceram nisso. E aí isso foi um gatilho muito forte para a ansiedade aumentar. Agora teve essa questão que a gente enfrenta ainda, né, infelizmente, da tragédia das enchentes, mas são variados os casos, assim. Então, eu tenho bastante estudantes que estão na transição, saída do colégio, entrada para a faculdade. Existem outras questões relacionadas à separação, como a Pamela trouxe. Então, assim,
vou manter ainda nesse relacionamento pelos filhos? E aí uma ansiedade de a cada dia perceber, será que isso é o certo, será que não é? E a questão financeira, Douglas, que tu bem trouxeste, é muito, 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 muito foco nos atendimentos. Questão financeira no sentido de dívidas, mas também, por exemplo, eu preciso de tal dinheiro para eu conseguir finalizar um contrato com alguém que não vem me trazendo benefícios, seja parceiro conjugal, parceira ou vínculo empregatício. E aí, essa questão da ansiedade é uma linha muito tênue para a depressão, né? Para outros transtornos também, né? Bipolaridade e também, por que não, algumas pessoas usam como válvula de escape substâncias ilícitas ou não, ou o álcool acaba sendo também alguma fuga. Então, hoje, eu sempre converso muito assim com os pacientes que se a gente não tirar um tempinho para cuidar da nossa saúde, da ansiedade, a gente vai precisar de um tempo muito maior para cuidar das consequências dessa falta de olhar, assim, né? E aí a gente volta na rotina. A desculpa nossa dos seres humanos sempre é isso, né? Eu não tenho tempo e aí eu não sou ansiosa, é porque a vida faz eu ser ansiosa ou eu correr tanto. Mas eu sempre digo assim, a gente vai pelo menos parar um tempinho no dia, seja para se alimentar, né, para fazer nossa higiene e tudo mais. É nesse tempo que a gente precisa estender um pouquinho ele, como a gente estende demanda para tantas outras situações. Mas se a gente pudesse resumir, assim, é mais o vínculo financeiro, a questão dos relacionamentos conjugais e sociais, e essa questão que a Pamela trouxe, assim, o processo de separação. Isso acaba respingando em outras áreas, né? E acaba trazendo ansiedade de novo. E que traz máculas para o futuro, né? Traz muito problemas para essas pessoas que se envolvem, principalmente o lado da criança. Uhum. A criança, ela não consegue assimilar e nem gerir algo assim. Ela ainda é muito pequena, ainda não tem maturidade para isso. Então, no caso, o adulto é muito responsável também, né? E numa separação, claro, existe sempre, e todo mundo leva junto, até mesmo a família que está na volta. E também todas as situações que acontecem, até mesmo um trauma, por exemplo, de assalto, né? Seja o adulto, ou seja o jovem, que teve um assalto, né? Isso também traz traumas futuro. Naquele momento, a ansiedade, porque eu digo assim, parece que já foi falado, né, que tudo aquilo, se acontece algum trauma agora, se acontece algum ferimento, alguma coisa, os traumas do passado vêm junto, é isso? Dá para se dizer que vem? Dá para se dizer que pode ter respingos, que pode, né? Com respingos certeza. No sentido de pegar e ter o quê? Ter um gatilho que tá lembrando e aquilo somatiza. Então, a gente está falando de uma ansiedade dobrada, né? O que soma, né? E isso que nós nem comentamos ainda, que a consequência de uma ansiedade, ela vai para uma depressão, e de uma depressão vai para o suicídio. Né? Então, o que a gente está comentando aqui, que a gente está discutindo, é a respeito da ansiedade, mas se a ansiedade, se ela não for, primeiro, diagnosticada, detectada ou vista, ela pode ir para um outro caminho, que é a depressão, que é mais forte ainda, sem dizer no próximo passo. Então, quando a gente fala de ansiedade natural, aquela que a própria natureza nos defende, e o cérebro ele sempre está nessa situação. A neurociência explica isso, né? Pelo córtex frontal e pela amígdala. São duas situações, né? Que um é mais maduro, no sentido que nos deu para nos defender com mais maturidade, e a outra não quer saber. Ou aquela amígdala ou é fuga, ou é defesa, nessa situação. Mas o que a gente pode falar é o seguinte, que se nós não tomarmos uma situação de ver mais a ansiedade, tirando a parte do ansiolítico, e tendo como explicação maior para a cabeça que está aí nos assistindo, né, que é importante a gente ter o quê? Não uma defesa, mas saber mais a respeito dela. E também saber como a gente pode amenizar a ansiedade, com exercícios e tudo mais. E aí, meninas? É com vocês. É bem importante isso que tu trouxeste agora, né? Eu e a Ana, a gente trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, né? Então, esse tipo de terapia, ela tem o foco no presente, sem desconsiderar o passado, e faz uma relação bem importante do pensamento, do comportamento e do sentimento, né? Tá tudo muito relacionado e se explica muito bem. E aí, nós podemos também pensar, para além disso, o quanto nós também estamos acelerados no dia a dia, né?
Eu sempre falo, assim, pros meus pacientes e pros pais dos meus pacientes, para dar um exemplo, né? Muitas vezes a gente não lembra o que a gente jantou, né? Na noite anterior. Porque o pensamento está muito acelerado nas coisas que a gente tem para fazer, a ansiedade toma conta. Às vezes a gente faz sempre o mesmo caminho e a gente não observa que tem, sei lá, um prédio sendo construído ali. Ou então a gente não dá importância para as coisas que estão acontecendo, porque o áudio do WhatsApp. Tu tá falando do presente. Isso é importantíssimo. O áudio do WhatsApp na velocidade 2. Talvez a maioria das pessoas escutam ali as vozes muito aceleradas. Por quê? Em função do tempo. Né? O tempo. E o tempo é o mais importante. É o que tem mais valor. E o que dá mais ansiedade é o futuro. E a gente não experimenta. E quando tu fala das técnicas, existe a importância de a gente se concentrar no presente, né? Existe um conjunto de técnicas dentro do mindfulness que é isso, é o foco no presente, é a gente aproveitar, por exemplo, um banho, né? A gente tá ali no banho, estamos pensando nas coisas que estão para vir, para acontecer, mas a gente tá sentindo o banho, as gotas, né, do chuveiro, a gente está sentindo o cheiro do shampoo, né, o sabonete, tudo isso é muito importante na nossa alimentação, no almoço, né? Ali tá a nossa, talvez a refeição favorita. A gente está se concentrando no sabor da comida. Perfeito. O chocolate tem mais de 300 sabores. Então, a gente não... Às vezes a gente come, a gente vive, a gente não se conecta com as coisas, né? Então, é super importante isso, essa conexão e viver agora. Porque a ansiedade está relacionada com o futuro. E nosso pensamento acelerado nos traz muitas consequências negativas. Exato. Falaste super bem. Tu trouxe o presente, tu trouxe tudo aquilo que a gente deve aproveitar. É o momento. É o momento. Se está com a família, se está com os amigos, aproveita aquele momento. Talvez o dia de amanhã não vai acontecer, mas aproveitar o momento. Muito bem. E aí? E a gente sabe, né, até mesmo com esse momento que a gente enfrenta mesmo, que não temos como pensar ou saber o que vai acontecer nem no dia de amanhã, nem no próximo minuto. Então, muitas vezes, o que a gente percebe também é o que, por exemplo, existem várias charges, né, mas infelizmente é a vida real de famílias que, quando talvez o Wi-Fi em casa ela é desligada, as pessoas se olham, se encontram, conversam. Existe alguns lugares assim do Brasil que os bares, os restaurantes, eles possuem uma placa dizendo: aqui não temos Wi-Fi, conecte-se entre si. Ótimo. E é exatamente isso. Eu penso que o quanto a gente vai deixando passar, vem muito de encontro que a Pamela trouxe, assim. Nós vivemos tantas coisas que outras pessoas não têm, talvez, a oportunidade de viver no dia a dia. E é muito natural que isso não seja valorizado. Sim. Então, por exemplo, acordar e abrir os olhos. Quantas pessoas, talvez, hoje estão em leitos de hospitais e não têm essa oportunidade que a gente tem? Mas, provavelmente, a gente acorda e muitas pessoas já reclamam do dia cheio que vão ter. Muitas pessoas gostariam de poder ter esse dia cheio. Então, se a gente percebe também, aí é uma questão de empatia, mas que a gente traz uma empatia para si mesmo, assim, de o quanto existe uma vida, essa vida provavelmente vai ter alguns desafios, vão causar ansiedade, mas ela existe para ser vivida. E se a gente pensar muito como que ela vai ser daqui a alguns anos, talvez não tenha nada ao encontro do que a gente pensa. Mas se a gente construir hoje, entender que, ok, o que eu vivo hoje, eu consigo me conectar, eu consigo experienciar de uma maneira muito profunda, eu vou para um parque, eu olho aquela grama, eu piso naquela grama, eu sinto a energia dela, provavelmente, se algo, pensando na ansiedade, se algo no futuro não sair como eu planejei, eu tenho uma tranquilidade, porque eu sei que o meu presente, o que eu pude aproveitar, eu fiz, o que eu pude desfrutar, eu fiz, os desafios me fortificaram, mas a gente tem isso, aquela ansiedade do futuro, né? Então, a gente faz o quê? Trabalha hoje pensando no futuro. Tá, mas será que tu não pode trabalhar hoje para tirar uma folga com a tua família e viajar agora? Então, essas pequenas experiências, assim, que às vezes a gente prolonga muito, a gente não tem uma noção do tempo. O tempo não tem on e off, né? Eu sempre digo, assim, que a chave daqueles ventiladores antigos, sabe? Que tinha o on e o off. Isso. Se a vida tivesse, tudo bem, mas não tem. Então, por exemplo, se nós três amanhã nos encontrarmos nesse horário com as mesmas vestimentas, não vai ser o mesmo momento.
Hoje é um momento único. Exatamente. Então, hoje precisa ser experienciado com um momento único. Então, viver talvez todos os dias como se fosse o último dia da tua vida. Isso aí. Carpe diem, né? Carpe diem. Carpe diem, exato. Vamos falar na situação de... nós, né? Já estamos já estamos bem mais à frente, mas tem os alunos do ensino médio, né? Que nós aqui temos uma cultura já de vestibular, ou o Enem. Então, quando nós chegamos no primeiro ano, o que a gente começa a viver? O futuro. E isso, por mim, talvez por vocês também, porque a gente começa a pensar assim, eu tenho que me preparar para o vestibular. Eu tenho que me preparar para o vestibular. Segundo ano, me preparar. Terceiro ano, não entrou. Aí, ansiedade maior, estuda, quero entrar. E aí entra. Aí eu quero me formar. Então, dentro daquela situação toda, o adolescente, né, e já quase adulto, ele está pensando já no seu futuro de profissão. Mas ele está esquecendo de uma coisa muito boa, que é o viver hoje. E são os melhores momentos da nossa vida, é agora. É na situação desse momento, né? É criança, pré-adolescência, adolescência e o início do adulto. Porque depois as responsabilidades aumentam cada vez mais. E quando aumentam as responsabilidades, você sabe o que eu estou falando, né? Que daí vem a profissão, vem o fazer a vida, né? O pé de meia, vem a família, vem esposo ou esposo, vem os filhos, então cada vez aumenta mais. E aí? E aí vem aquela, né, do pensar no passado. Trouxeste uma parte bem importante, assim, da adolescência, né, versus a minha escolha profissional. O que eu vou fazer? Como é que vai ser, né? Algo que, enfim, todo adolescente passa, né? E ele tem essa opção, então, né, pode ter essa opção de escolher ir para uma faculdade. E aí, com os adolescentes que eu trabalho, né, e alguns adultos, não necessariamente, né, alguns adultos depois de um tempo decidem, e é natural isso também, que nós passamos o ensino médio, às vezes não é bem aquela profissão que, né, aquele adolescente ou aquela pessoa quis, e aí decide mudar. Né? Eu sempre falo de curtir esse processo, de aproveitar esse processo. Tem muitos adolescentes que estão estudando um ano todo para, enfim, determinada profissão, um ano todo. Então, de curtir esse processo, de aproveitar aquele horário que tem para estudar aquela disciplina, né? E de se imaginar daqui a 5 ou 10 anos. Porque, assim, ó, esse exercício de imaginar, ele auxilia, ele ajuda, ele é bastante positivo, assim. Agora, existe todo esse investimento no estudo. Mas daqui, como é que tu te vê daqui a 5 ou 10 anos? Como é que é isso? Né? Então, assim, é super importante, porque auxilia de alguma forma. E aí? Sabe que me fez agora recordar de alguns casos, eu fiquei pensando e lembrando, né? O quanto também existe muito ainda dessa demanda da cobrança dos pais, né? Isso é uma coisa que a gente precisa falar ainda, assim. Então, talvez a gente tenha uma visão que é um pouco pré-histórico, que o pai médico vai obrigar o filho a fazer medicina, mas isso existe ainda. Aliás, o pai nem é médico, mas outros estão. Né? Também. A maioria são os outros, não são nem os médicos. Que os médicos já conhecem a profissão, né? São os outros que querem que entre na medicina. E aí, claro, a gente deu um exemplo, mas até mesmo pais psicólogos que querem que os filhos sejam, né? Qualquer um. E aí a gente percebe, assim, o quão frustrante é, porque... Até mesmo que tem que ter vocação, né? Para quem vai escolher. Né? Tem todo um preparo para se escolher uma profissão. Não é o que eu quero. Não, é o que aquela pessoinha quer. E outra que ela pode. Nem todo mundo pode ser um psicólogo, nem todo mundo pode ser um médico, nem um dentista, nem um engenheiro, porque tem pessoas que não têm essa vocação. Não procuraram ainda a sua vocação, não sabem, na verdade, o que é a vocação. Então, primeiro tem que achar a sua vocação para depois determinar o que vai ser. Isso é só, como tu falou, né, dos pais, né? E que isso aí não é pré-histórico, isso aí é presente, e eu acredito que sempre vai acontecer. Os pais querendo impor para o seu filho o que ele tem que ser. Tu tem que ser aquele que tem que ganhar bastante dinheiro. Não é bem assim. Deixa livre. Essa pessoa, ela tem a sua vocação. Então, primeiro, pai ou mãe, descubra a vocação do seu filho, faz com que ele tenha nele a sua vocação,
que com certeza o dinheiro que tu quer que ele ganhe, vai ganhar muito. Porque o seu propósito também tem que saber. Sabendo o seu propósito, com certeza, vocação mais propósito, a missão vai ser definida e ele vai conquistar. Não é? É isso. Eu só fiz esse parênteses já para aproveitar que tu colocou, né? Até mesmo que deixa esse coitado ansioso. Exatamente. Ou a coitada ansiosa, né? É entender que nós somos seres desejantes, assim, né? Oxe. Então, teste vocacional, hoje os psicólogos aplicam, né? Outros profissionais com técnicas também podem aplicar. Então, procurar essas ferramentas, Exato, né? Porque isso daqui a pouco a gente vê profissionais frustrados. E tem muito né? por aí. Inclusive E até jogando vê... diploma fora e fazendo outra coisa. Exato, assim, ou frustrados ou, de certa forma, até mesmo realizando o seu trabalho de má vontade, mas aí se a gente vai parar para pensar, é algo que eu não me identificava, mas eu tive. Então, hoje, assim, eu acho que quando a gente fala do adolescente em transição do ensino médio para o vestibular ou para o curso técnico que ele escolher, a gente precisa falar dos pais. Não vai, esse descolamento não existe, assim. E entender que daqui a pouco você não precisa se formar com 20, você pode se formar com 50, Exatamente. Você pode casar com 50, com 60, você pode não casar na sua vida e tá tudo bem. Porque cada um vai entender o que é felicidade, o que a gente diz, né? Que é a soma de escolhas certas aí com talvez desejos que se enquadraram a elas ou não. Mas o que é certo para mim pode não ser para o meu filho. O que me deu sucesso, meu filho talvez não vai dar sucesso para ele. E tá tudo bem. É isso aí. Né? Então, enquanto a gente cala uma criança, na verdade, a gente está calando sonhos ali, desejos, profissionais que muitas vezes podem vir aí para o mercado de trabalho e não. Acabam entrando nessa frustração que é materna e paterna. Exato, e respinga nas crianças, né? Então, é injusto se a gente parar para pensar. Até mesmo porque depois o mercado, ele achata, né? Isso que a Ana fala é super importante, a gente olhar, né? Porque assim, ó, não, a gente tá falando de adolescência, né? Uma adolescência. Então, assim, ó, a adolescência, ela perpassa por mudanças comportamentais, emocionais, sociais. Eu tenho meu cérebro, ele vai estar pronto ali próximo aos 23, 25 anos. Então, assim, a minha tomada de decisão, nesse período todo, ela pode ser afetada. Eu posso escolher um curso. E daqui a pouco eu não me identificar no meio do curso, eu posso me formar e depois não é bem aquilo que eu quero quando eu vou para o campo do trabalho. E tá tudo bem, como a Ana pontuou, né? Se eu tiver essa oportunidade de voltar, de pensar, de reaver, né? De poder investir em outra coisa, seja um curso ou um outro trabalho qualquer, né? E me sentir bem com isso, tá tudo bem. Eu mesma, por exemplo, né? Poucas pessoas sabem, mas eu sou formada em alimentos. Tenho essa formação. Mas não era algo que eu quis. No final ali da minha adolescência para a vida adulta, eu tive essa formação, trabalhei durante 6, 7 anos na área e eu queria psicologia. Só que eu fui descobrir que eu queria psicologia algum tempo depois. Então, aí investi. Hoje, eu sou apaixonada pelo que eu faço, assim, eu sempre quando vou dar uma palestra, quando eu vou, eu sempre falo que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Para mim é muito prazeroso, e é isso é muito importante, que nós possamos, de alguma forma, assim, ó, trabalhar com prazer, né? E se encontrar naquilo. Se encontrar naquilo. E teu propósito, e a tua missão. Exatamente. Né? E é o que a gente está fazendo hoje aqui. Nós estamos o quê? Comunicando o que nós fizemos. E fizemos com paixão. Né? E é dessa forma que brilha os olhinhos de vocês. Porque senão não teria. Aliás, vocês nem estariam aqui para falar a respeito. Né? E isso é muito importante para qualquer um que está nos escutando. Né? Se encontrar com aquilo que você quer fazer. Ajudar os outros. Né? Já é um excelente propósito. Né? Mas seguimos na ansiedade? Vamos seguir na ansiedade. Vamos falar da ansiedade daquele que tem problema ao falar em público. Como é que é isso, meninas? É da própria pessoa? Houveram alguns cadeados no passado? Olha só como as coisas são, né? Antes de vir para cá, eu estava em atendimento. E aí, claro que pela ética a gente não, né, não sem citar nome, sem citar o local que o paciente se encontra, mas alguns pacientes trazem muito isso. E aí, na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente acaba vasculhando um pouquinho na infância, assim, né? Independente da idade do paciente. Mas quase sempre, quando vem essa ansiedade de falar em público, esse vasculhamento, ele é natural, ele acaba trazendo, assim.
Então, hoje mesmo, assim, em alguns outros dias, tem alguns pacientes que trazem essa demanda e não é um padrão. Mas grande parte dos pacientes com dificuldade de falar em público são pacientes que os pais podaram bastante aí na infância. Então, no sentido de... não grita numa reunião de família, não te mostra muito, né? Isso é uma situação, né? Mas que vem um pouco mais a fundo. Claro. Mas aí tem uma outra questão que a gente precisa falar muito, que quando eu palestro em escolas, e acho que existe uma falha muito grande ainda, né, do papel de atuação nosso nas escolas, né? A gente aguarda incansavelmente que se torne obrigatório, mas quando a gente palestra nas escolas, um dos principais viés que vem na dificuldade de falar em público é o bullying que se passou na infância. Então a gente precisa falar sobre bullying. E isso é algo que a gente mascara muito ainda. Ótimo. Grande parte da ansiedade das crianças hoje, e isso eu te digo, Douglas, assim, já passei por atendimentos de adolescentes que tentaram suicídio dentro de banheiros de escolas de outros municípios, não aqui, né? E isso se deu por falas relacionadas a bullying. Como a gente aqui trabalha com a vida real, acho que convém falar. Falas relacionadas, por exemplo, a pele morena, eu tive pacientes que passaram por situações, né? Pacientes que já não são meus, já receberam alta, mas que o coleguinha falava, você não vai tomar banho para ficar mais limpo? Nossa. Isso uma criança de 6 anos, de 7 anos, que ela absorve, esse meu paciente, isso aconteceu, tá? Quando ele tinha 6 anos. Hoje, ele foi meu paciente já com 34 anos. Isso vive 24 horas com ele. Por quê? Porque isso respingou em questão de relacionamentos, isso respingou em outras questões que ele se sente, de certa forma, inferiorizado. Então, a gente precisa entender o quanto o papel escolar, a gente aqui está falando de falar em público, mas o quanto muitas vezes hoje a gente tem algumas falhas e travas para falar em público, que se a gente vai lembrar lá da escola, tinha um deboche, tinha uma olhadinha, alguma coisa era falada sobre o tom da voz. Então, se a gente acaba sendo repetitiva, mas sempre a gente precisa vincular. Falar em público, ninguém nasce com esse medo. Concordo. Ele é desenvolvido. Por quê? Por que alguns falam com tanta tranquilidade e outros não? Outros têm alguma dificuldade, né? E aí, muitas vezes, são vozes caladas, né? São pessoas aí, se a gente vai pensar que pai ou mãe ou outro vínculo maternal ou de cuidado calou, não propiciou, não deu aquele espaço de fala. E aí, vai ter uma dificuldade no ambiente escolar, acadêmico, aí para ele conseguir desenvolver. Exato. Eu, dentro do meu mestrado, né, eu acabo trabalhando bastante essa temática dentro das escolas, né, da gente poder conversar a respeito do bullying e de poder também entender aquilo que é bullying e, às vezes, aquilo que a criança tá ali imaginando, não é bullying, eu tô só chamando o fulaninho disso, isso não é bullying. De poder entender, né, dela poder também compreender que aquilo pode ser o bullying, né? Então, tanto da forma verbal, quanto de uma forma mais agressiva, quanto o próprio cyberbullying, né? Que hoje, a gente estava falando de tecnologia há pouco, e hoje também a gente pode, e tem um número bem significativo, né? De crianças que têm acesso ao celular e que também, muitas vezes, elas são, de alguma forma, afetadas pelo cyberbullying, né? Crianças e adolescentes, se a gente for pensar. Então, assim, eu acho bem importante isso que a Ana trouxe, assim, da gente olhar para isso. E, realmente, isso deixa, né, a criança ansiosa. Daqui a pouco ela não tá querendo mais ir para a escola. Daqui a pouco ela não tá querendo mais sair de casa. Então, é super importante. Muito bem, é isso aí mesmo. A importância desse caso que acontece todos os dias, né? Em escolas e até em outros lugares, né, da questão do bullying, porque no passado tinha, mas numa situação, ali você fazia no tapa mesmo, né? Hoje não, é diferente, mas o que está agredindo de uma forma bastante grande, e não só criança, como adolescente e adulto, isso faz com que todo mundo tenha que começar a refletir sobre, porque senão os danos vão ser maiores no futuro, já estão sendo. Né? Mas não só, por exemplo, tu falaste, né, do suicídio, mas também dessa pessoa ou criança ou fazer algum mal para as outras. Né? Então, é causa-consequência. Causa-consequência. E isso está assim, não só aqui,
né? No nosso Cast Doctor, nós estamos falando, se fala no mundo todo. No mundo todo. E que um momento vai ter que parar. Vai ser difícil parar. Com certeza que vai. Mas as pessoas têm que se conscientizar que isso não é legal. Não faz parte, né, de um bom ser humano maduro. Né? Bom, olha só quanta coisa nós falamos sobre, né? E outra, trazendo ansiedade, e tudo que nós conversamos tem ansiedade, né? Tem. O que vão fazer? Né? Esse tema, quando a gente aborda, ele pode ser de um modo, né, holístico, e nós trouxemos muitas situações a respeito, mas a gente passa por ela todos os dias. E a questão também das doenças autoimunes inflamatórias com dor crônica, né? Para nós finalizarmos agora, estamos indo para o final do Cast Doctor, né? Mas a ansiedade é imperiosa nessas situações de pacientes, e vocês, né, todo o dia que vocês estão atendendo, com certeza vocês têm pacientes relacionados a isso, né? A gente sempre trabalha muito com a questão da psicossomatia, né, Douglas, assim, então, até mesmo eu sempre trago que eu tive na minha vida pessoal, né, um diagnóstico oncológico de tireoide, sem sintoma clínico algum, e aí a gente sabe, analisando o quadro, que era um quadro quase de burnout, porque era um trabalho excessivo, eu trabalhava no consultório, na UTI, trabalhava também em questão de mentoria para algumas escolas. E aí o corpo começou a responder de alguma maneira muito silenciosa. Então, um cansaço que a gente sempre atribui ao trabalho. Minha ansiedade gerou uma necessidade de trabalhar mais e mais e mais para eu silenciar ela. E aí se veio um diagnoma de um carcinoma papilífero aí. Eu trago muito isso porque as pessoas pensam que psicólogo é autoimune às vezes, né, Pamela? E não, nós não somos. E a ansiedade, ela traz muito essa questão da psicossomática, porque muitas vezes o corpo começa a gritar, e ele grita muito em silêncio. Então, fibromialgia, né, se a gente vai pensar, é muito doloroso quem convive com a fibromialgia, né? Existem pessoas que possuem diagnóstico que precisam fazer o seu banho com algodão, porque a própria gota da água, ela, né, acaba transparecendo muita dor. Então, a gente precisa entender um pouco hoje, bem nesse lado holístico, assim, né, o que a ansiedade pode causar em mim, além, talvez, da minha pressa, talvez do meu choro, talvez do meu desespero. Começa a analisar se talvez a tua dor de cabeça não está vinculada a isso. Começa a analisar se alguma dor nas costas. Hoje em dia, eu acho que a gente tem também uma clínica médica muito mais aberta, com integral. Certeza, sem dúvida. Né? Então, é muito legal, assim, quando a gente recebe encaminhamentos, que o médico, antes de medicar ou de encaminhar para uma cirurgia, avalia essa paciente. Dá uma olhadinha. Trouxe um grau de ansiedade muito excessivo. Não quis se abrir comigo, eu entendo. Vê aí, vamos fazer uma troca. Perfeito. Então, a gente precisa, acho que, prestar atenção um pouco nos sinais que o nosso corpo se dá. E isso requer autoconhecimento. Isso requer também a gente fazer a questão do atendimento psicológico. O que é isso? Procurar. A gente não precisa dar conta de tudo sozinho. O que a ansiedade faz também? Por que eu vou para um psicólogo? Eu dou conta disso sozinha. Por quê? Mas tudo bem, mas quando estoura a bomba, quase sempre vamos para um psicólogo. Com e certeza. aí a gente pode evitar isso. E a mesma coisa, né, Ana, é a criança e adolescente, né? Vários casos de crianças que, por exemplo, adoecem antes de ir para a escola, então ficam doentes. É febre, é dor de cabeça, né? É cansaço excessivo, né? O próprio adolescente nesse caso. Então, são sintomas que precisam ser olhados, né? A gente sempre fala dos pensamentos. E a criança, a gente, né, tenta acessar pela ludicidade. O adolescente, ele consegue colocar o que ele está pensando com mais facilidade. O adulto traz com mais facilidade isso, né? Sim. Mas tudo está muito interrelacionado. Então, a importância de a gente olhar para isso. E muito para ver, tem muitas pessoas que a identificação é mais difícil, né? Ela não sabe se expressar, ela não sabe mostrar, às vezes, o que está sentindo. Mas foi muito importante que tu trouxe da situação multidisciplinar, né? De saber que tem outros profissionais que podem ajudar nisso. Porque às vezes é muito difícil. Fibromialgia, nossa, tem 18 sintomas a serem descobertos, né? E muito mais do que isso. Não tem exame, é mais um... Não tem um exame radiológico, não tem outros tipos de exame, a não ser um clínico, né? Uma anamnese, né? Então isso faz com que seja mais difícil. Então, em conjunto, se consegue... Né? E outra, é uma ansiedade que ela não tem culpa daquilo ali, porque a doença já está ali,
está causando tudo, e se é uma pessoa que não tem muito entendimento, porque eu acredito assim, é que quando se tem algo, né, doença, é bom estudar a respeito, saber mais, conhecer o seu inimigo interno, né? Mas tem muitas pessoas que não fazem isso. E aí, então, a ansiedade aumenta demais, já está depressiva, e quando vê já é tarde, né? Bom, estamos indo então para o final do Cast Doctor, e como você sabe, né, é aquela palavrinha que a gente deixa no final para cada um. Pamela e Ana Laura. Na realidade, então, vou falar de uma forma geral, assim, né? Quero agradecer o espaço, quero agradecer a oportunidade, e falando da infância e adolescência, que é o meu público, né, que a gente possa olhar, então, para as nossas crianças e nossos adolescentes, tendo pensado e refletido acerca de tudo que a gente falou aqui, né? Não só nos sinais e nos sintomas físicos, mas também naquilo que eles expressam verbalmente. Então, a importância de um profissional nesse espaço. Agradeço também o convite, Douglas, a companhia da Pamela. E eu acho que para o público, daí no caso, né, adulto, aí que é o maior foco que eu atendo, eu acho que pensar que a infância é um chão que a gente pisa para a vida toda, né? Sim. Então, olharmos hoje, assim, a gente conseguir se autoconhecer, entender que nós não precisamos dar conta de tudo e tá tudo bem, que a gente não precisa correr tanto, a vida acontece um dia de cada vez. Então, olhar um pouquinho para essas 24 horas que acontecem, para esse anoitecer, né? Conseguir celebrar as coisas básicas da vida, então um céu, um verde, um sol, uma praça. Olhar bem para o teu filho, olhar bem para tua filha, abraçar, sentir aquele cheirinho e compreender que tá tudo bem. Acho que essa é uma frase carpe diem que deveria ser tatuada 24 horas. Tudo bem não estar bem, tudo bem não dar conta de tudo. Que tá tudo bem. As coisas vão sempre se enquadrar e se encaixar de alguma maneira. Maravilha. Eu vou puxar o banho. Aquela hora que tu citou o banho, então eu vou colocar o banho do merecimento. Um dos únicos momentos que nós ficamos sozinhos é o momento do banho. E se nós vamos ficar sozinhos, então vamos ficar sozinhos com a gente mesmo. E vamos deixar a água cair do chuveiro e vamos colocar uma música, aquela música preferida. Tem sua playlist que se pode colocar. Tenha o seu sabonete, aquele bem escolhido. Aquele que vai fazer com que tu sinta o cheiro em qualquer lugar dele. E aproveite o seu banho. Né? Sinta naquele momento que você pode refletir, que você pode pensar da vida. Mas não pense no futuro, pense naquele momento, bem como tu falaste. Né? De sentir as gotas do chuveiro caindo, a temperatura da água, o sabonete cheiroso, o shampoo. Então, esse momento é um momento de a gente estar com a gente mesmo. Então, é o banho do merecimento. Meninas, psicólogas, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, uma vez convidadas, sempre convidadas. E a você que está nos assistindo, nos escutando, muito obrigado. E olha, não deixe de assistir o Cast Doctor, que já tem a sua playlist no YouTube e também nas redes sociais da TV Santa Maria. Aquele abraço.